Após o corretor já ter realizado a leitura do vendedor, na leitura das vontades e da regularidade da documentação, chegou a hora de colocar o imóvel no mercado, publicar e fazer diversos anúncios com ele. Ao receber um potencial cliente comprador, tanto no primeiro contato ou por uma eventual proposta recebida, o corretor deve fazer uma leitura para saber se esse cliente comprador é potencial. Eu vou chamar aqui de cliente quente. A primeira leitura que se faz, a leitura do comprador, é para saber as vontades, os desejos e as necessidades desse cliente comprador. Afinal de contas, ninguém compra um imóvel sem vontades, desejos ou necessidades. A primeira leitura que se faz é para saber qual é o motivo da compra. O cliente pode querer comprar para moradia, para, por exemplo, sair do aluguel, ou a família está aumentando, quer imóvel com cômodos mais cômodos, ou a família está diminuindo, quer com menos cômodos, enfim, é uma série de razões. Clientes que querem comprar para moradia são mais emocionais, então é um tipo de atendimento. Clientes que vão comprar para, por exemplo, para investimento, são mais racionais, são mais calculistas, visam muito um retorno sobre o investimento. Então, para esses, o atendimento já vai para um outro segmento. Segunda análise que o corretor precisa fazer: o perfil do cliente é coerente com o imóvel e ou o perfil do cliente tem vínculo com a região? Veja, existem uma série de imóveis, por exemplo, que residem médicos num condomínio ou estudantes por conta de uma proximidade de uma universidade, ou lojistas, ou arquitetos por conta do perfil do imóvel ser interessante para fazer reformas, enfim, ou investidores que visam que aquele local é interessante comprar para deixar o imóvel para alugar por conta de uma proximidade com o metrô ou com uma grande avenida, enfim. Agora, vínculo com a região é algo de cara que o corretor também precisa saber. É muito comum clientes comprarem imóvel que quando já possuem vínculo com a região do imóvel que estão comprando, ou por já morarem muito próximo ao local, ou por querer já trabalham próximo, enfim, existe vínculo com a região. Terceira análise que precisa ser feita: prioridade. Afinal de contas, comprar o imóvel, um cliente quente potencial precisa, o projeto de compra de imóvel precisa ser algo com prioridade, prioridade na sua vida pessoal. Por exemplo, ele tem um projeto de comprar o imóvel dentro de 2 meses mais ou menos. Inclusive é aconselhado o corretor logo de cara, nos contatos, no relacionamento com o cliente, perguntar para o cliente se por acaso ele tem qual que é a meta de prazo para comprar. Clientes que já são determinados com meta são muito mais quentes, muito mais potenciais. Alguns clientes acabam não tendo meta, quando aparecer uma oportunidade e tudo mais. Enfim, clientes que têm uma meta clara e objetiva são muito mais potenciais. Quarta análise: o cliente está focado. Veja, focado no relacionamento com o cliente, o corretor deve sempre perguntar se ele continua visitando outras oportunidades. É muito comum o cliente continuar visitando outros imóveis, mas em determinado momento da negociação ou de uma possível proposta, o cliente fala: não, eu estou focado nesse. Se por acaso não der certo, eu vou visitar outros. Clientes focados são muito mais potenciais, muito mais quentes para fazer o negócio. Quinta leitura: reciprocidade. Toda relação saudável precisa ter reciprocidade. Então existe uma conexão entre o corretor e o cliente. O corretor liga, o cliente atende, ou se por acaso ele não atender, ele retorna. Existe um cobrando o outro, está avançando o relacionamento.
clientes recíprocos são muito mais potenciais e muito mais quentes. E a última, sexta análise, existe ansiedade por parte do comprador? Afinal de contas, o projeto de compra de imóvel é uma conquista. Em algum momento do relacionamento, da negociação, o cliente demonstra empolgação, demonstra estar feliz com esse projeto. Pelo menos em algum momento ele demonstra essa ansiedade que dê tudo certo. Então, esse tipo de análise que o corretor deve ter é para saber se clientes que demonstram certa ansiedade, com certeza, são potenciais. Eu falei aqui 6 características que eu vejo serem as principais da leitura das vontades, desejos e necessidades de potenciais compradores. Existem muito mais características, mas provavelmente se o cliente que você está atendendo tem uma dessas 6, ou quanto mais melhor, com certeza ele é um cliente potencial. E cliente potencial, o cliente quente, é o cliente que o corretor tem que ser na mesma proporção, se dedicar na mesma proporção ao atendimento, tá certo? Então essas são as leituras das vontades, desejos e necessidades dos compradores. O próximo vídeo eu vou falar sobre as leituras da capacidade de pagamento dos compradores, tá certo? Espero ter ajudado bastante. Até a próxima!